Fala galera, beleza? Ana T aqui na área e na terça literária de hoje a gente vai falar sobre o livro As Crônicas de Nárnia. Roda a vinheta. Mas para quem não sabe, aqueles filmes foram baseados nas histórias de um livro, ou melhor, de 7 livros. Né? Esse aqui é o volume único e contém os 7 livros escritos aí pelo C.S. Lewis. Esses livros foram lançados na década de 50, ao longo da década de 50. E fizeram muito sucesso, sendo o mais famoso deles o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né, que é o nome do primeiro filme. Mas o livro traz uma sequência um pouco diferente. E a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um desses 7 livros. Esse livrão aqui foi montado na ordem cronológica da história, não na ordem que a história foi lançada. Porque, por exemplo, o primeiro livro aqui dentro é O Sobrinho do Mago, que foi lançado depois que as histórias já tinham sido lançadas. Então já vai deixando seu like, porque falar sobre as Crônicas de Nárnia é muito, muito bacana. É uma história que todo mundo deveria ler. Ou melhor, são histórias que todo mundo deveria ler. Começando aí, né, pela sequência cronológica desse livro, a primeira história é O Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago é uma prequela, né? Ou seja, acontece antes dali da história principal acontecer. Basicamente conta sobre a criação de Nárnia. De como, né, o Diggory Kirk, que é aquele professor lá onde os 4 irmãos vão se abrigar em Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, entra na história, né? Ele que é o dono da casa que tem o guarda-roupa. E uma das principais características desse livro é que nela a gente descobre o caráter de multiverso ali de Nárnia, com o bosque entre mundos, né, que usando ali, né, os anéis que aparecem na história, que são do mago, coisa e tal, que mostram como é possível viajar entre os mundos, né, entre vários mundos, entre Nárnia, entre a Terra e coisa e tal, como que possibilita esse acesso entre os mundos, através de lagos, né, que aparecem ali nesse bosque entre mundos e utilizando esses anéis. O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Foi o livro mais conhecido, foi o filme que mais fez sucesso, né? Eu, particularmente, eu não conhecia as Crônicas de Nárnia antes desse filme, e o que me atraiu, basicamente, porque tinha leão. Eu fui ver porque tinha leão, a verdade é essa. Porque eu gosto pouco de leão, né? E tem em outros lugares, no quarto e no corpo também. Mas enfim, esse livro traz a história ali do Pedro, da Susana, do Edmond e da Lucy, que no meio da Segunda Guerra Mundial são obrigados a ir para casa desse professor, desse tio, entre aspas, deles, e ali a Lucy, né, a irmã mais nova, acaba descobrindo essa passagem dentro do guarda-roupa e segue para Nárnia, né? Nárnia que tá ali no inverno rigoroso, que nunca acaba, sendo governado com a tirania absurda, né, da rainha branca lá, a Jades, e lá nunca tem Natal. Então, assim, cara, como assim não tem Natal? Que triste. E aí os moradores, né, centauros, faunos, gigantes e até outros animais, dotados ou não de inteligência humana e falantes, vivem ali infelizes. Então esses 4 chegam para destronar a Rainha Branca e assumir ali o poder, né, o trono de Nárnia e trazer de volta as outras estações, o Natal, coisa e tal. E também é onde que a gente conhece o Aslan, né? Que é o soberano supremo ali de Nárnia, de criação, que é através do qual é feita a analogia com Deus, digamos assim. E O Cavalo e Seu Menino, sim, é exatamente esse o título. O Cavalo e Seu Menino mostra pra gente um período, é uma história que se passa durante aquele período em que os 4 irmãos estão governando. E é uma história paralela, digamos assim, mas que acontece naquele período. O jovem escravo Shasta, juntamente com o cavalo narniano dotado de inteligência e fala humana, Bri, resolvem fugir ali daquele lugar em que eles vivem, né, passando por várias aventuras, encontram uma jovem juntamente com uma égua que também estão fugindo ali no caminho, e no meio dessa loucura, eles descobrem uma trama, né, do país vizinho. Eles descobrem um plano dos Calormanos, né, que é de um país vizinho e rival a Nárnia, para invadir Nárnia e dominar aquilo ali tudo. Então eles estão tentando não só fugir ali da Calormânia, que é aquele país, e chegar a Nárnia em segurança, como também tem que conseguir evitar aquela batalha a todo custo. Ou melhor, conseguir evitar aquela tomada de Nárnia a todo custo. Príncipe Cáspio. A gente sabe que o tempo em Nárnia passa diferente. Então, um ano depois, no tempo da Terra, em que se passa a história, né, de Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, os 4 irmãos retornam para Nárnia e tá tendo outra guerra. Só que eles chegam lá e descobrem que não passou um ano, passaram 1.300 anos. E aí eles unem força com o príncipe Cáspio
para conseguir derrotar, né, e destronar o tirano que é tio dele, o rei Miraz, e então restaurar a paz em Nárnia. É que descobrem também que o Pedro e a Susana não vão voltar mais para Nárnia. Que a gente fica, né, passa no final do filme e a gente fica até meio triste, mas depois, com o andar da história, a gente entende. A Viagem do Peregrino da Alvorada. Nesse filme, a Lucy e o Edmund voltam para Nárnia, juntamente com o primo deles, que é um tanto chato, pelo menos no início do filme, o Eustáquio. Eles se encontram com o príncipe Caspian no momento em que ele está numa viagem para poder reencontrar os lordes desaparecidos de Telmar. Durante essa viagem, eles encaram guerreiros, dragões, anões e tritões. E tudo isso para conseguir salvar a Terra Mágica de Nárnia da névoa, né, que acaba sumindo ali com vários habitantes, com muitas pessoas. Inclusive, né, dentre os 3 filmes, esse foi o que foi mais criticado, porque ele não é tão bem adaptado. E com base no que acontece no livro. Você fica assim, não, cara, não tem isso e não devia ter sido mudado, porque isso explica muita coisa até para o que vai vir. Mas, ao mesmo tempo que ele é mal adaptado, tem uma cena que foi... Uma cena não, né? Tem uma sequência de cenas que foi muito... Não só foi muito bem adaptada, como ficou melhor do que estava no livro. Que é a relação ali, que é o momento em que o Eustáquio é transformado em dragão. No filme, ele é muito mais... ativo, ele é muito melhor enquanto dragão do que ele é no livro. Então esse é o único ponto específico em que o filme é melhor do que o livro. A Cadeira de Prata. A Cadeira de Prata se passa 60 anos após, né, a Viagem do Peregrino da Alvorada, em que o rei Caspian já está ali bem velhinho, com pouca saúde, pode-se dizer próximo da morte. Há pelo menos 10 anos a esposa dele foi picada por uma cobra e acabou morrendo, e o filho dele, o único filho dele, tinha desaparecido. O único filho dele, o Hilian, desapareceu, né? Ninguém sabia como ou o que tinha acontecido com ele. E toda vez que eles mandam, né, grandes guerreiros que foram enviados para poder salvar o filho dele, não voltaram. Então, o Aslan recrutou o Eustácio e uma nova integrante ali, né? E uma colega de escola dele, digamos assim, que acaba entrando nessa aventura, que é a Jill, para poder resgatar o filho do Caspian. No meio dessa aventura, né, eles têm que seguir as instruções do Aslan e ao mesmo tempo eles dão às vezes dão uma viajada, às vezes não entende bem o que ele falou, às vezes até esquece, né, porque é uma trajetória muito, muito complicada, eles passam por momentos, por situações extremas de calor, extremo de frio, extremo, até que eles vão para debaixo da terra e encontram todo um mundo subterrâneo, digamos assim. E aí eles enfrentam, né, eles descobrem que o filho do Caspian tá ali, que ele é refém, que fica ali numa cadeira de prata, que meio que hipnotiza ele, e ele não consegue sair, porque na verdade a serpente que picou e matou a mãe dele, sequestrou ele, se transformava, né, numa bela mulher, que acabou seduzindo ele e fazendo dele um escravo. Claro, no final fica tudo bem e eles conseguem retornar. E infelizmente aí depois temos a morte do Caspian. Tá gostando desse vídeo? Já leu as Crônicas de Nárnia? Conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece também de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que eles forem lançados, beleza? Para finalizar, temos a última batalha. Para começar, essa história começa muito esquisita, porque ela começa sendo narrada por um macaco chamado Manhoso e um jumento chamado Confuso, que inclusive nomes que retratam a personalidade dos dois. E manhoso não no sentido dele ser manhoso, de ficar fazendo manha, mas dele de utilizar as manhas para coisas subversivas, digamos assim. Muito tempo já passou e as pessoas estão assim, meio que descrentes, porque o Aslan não aparece há muito tempo, que fica sem saber o que está acontecendo. E aí eles acham uma pele de leão que foi morto há algum tempo. O macaco resolve colocar essa pele de leão no jumento. E começa, né, o jumento sendo completamente inocente, não entendendo nada do que tá acontecendo, ele aceita, e o macaco começa a utilizar ele como se ele fosse o Aslan. E muita gente acredita. E, né, lendo o livro, você vê que foi claramente a intenção do autor mostrar que muitas pessoas são enganadas por falsos profetas que distorcem a palavra para benefício próprio, porque era simplesmente isso que eles queriam, se beneficiar. E tanto que alguns personagens que descobrem essa trama são tão ruins quanto o macaco e resolvem se juntar a ele para poder ganhar poder. Porque basicamente tem finalidade completamente egoísta, o que a gente vê muito na vida real. E acaba que aqueles conselhos que eles dão ali, né, falando como se fosse o Aslan,
Cara, são muito desastrosos e começa a causar uma confusão gigante em Narnia. Então, o rei Tyrion, que é o último rei de Narnia e descendente do Caspian, consegue juntar ali poucos aliados para colocar, né, para fazer uma batalha contra esses farsantes. E são poucas, porque eles conseguiram ludibriar boa parte ali dos narnianos, o que é muito... Não, quando a gente tá lá, a gente nem acredita. É aí que chega novamente o Eustáquio e a Adil, né, que retornam para Narnia para ajudar nessa batalha. Eles trazem, né, vem falando que estão ali para ajudar e também que os 7 amigos de Narnia retornarão para poder acabar com essa farsa. Que eles só não tinham conseguido chegar ainda. Claro que eu não vou contar quem são, porque é melhor que você leia o livro para ter a experiência completa. Esse livro tem um jeito, traz uma energia nostálgica muito grande, porque traz até diálogos, né, e lembranças das histórias que precederam até aquele momento. Tanto de reis, rainhas, de outros personagens marcantes da série que passaram ali, que falaram diálogos muito importantes, que dão ali todo o tom de despedida do livro. Afinal de contas, é a última batalha. E realmente é uma batalha final muito épica, né? As estratégias que ele utiliza para conseguir vencer são, assim, de explodir a cabeça mesmo. E o final da história é extremamente emocionante, que dessa vez eu não vou contar assim aqui, né? Eu sempre estrago o final dos livros, mas dessa vez eu não vou falar. Porque é surpreendente, no início eu não entendi, eu fiquei muito, muito brava, mas enfim, no final fica tudo certo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Te espero no próximo vídeo pra gente falar mais um tiquinho. Tchau, obrigada.